Salve pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou responder a seguinte pergunta que está aqui, que foi enviada pelo Pablo lá no meu grupo de debate lá no Telegram. A pergunta é a seguinte: meu maior sonho é ser doutor em filosofia, mas sei que é muito puxado. Eu queria dicas de você. Vou então responder essa pergunta neste vídeo e também convidá-los para se inscreverem no meu grupo do Telegram, no grupo de bate-papo do chat, e também o grupo fechado, que é o grupo onde eu posto semanalmente Filocast, que é no formato de podcast, de filosofia e assuntos diversos sobre estudo, filosofia e coisas que eu penso, enfim. Bom, então, além desses dois convites, também queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, porque estamos batendo 50k logo logo, e por isso mesmo esse apoio de vocês é fundamental para o canal continuar crescendo e eu continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Vamos para a pergunta então do Pablo, que tem como sonho ser doutor em filosofia e, consequentemente, viver de filosofia. Esse é um sonho que muitos acabam tendo, né? Algo que acabam gostando lá na adolescência ou antes dos 20 anos, mais ou menos, e gostariam de viver disso. Do tipo, eu sou apaixonado por leitura e gostaria de um trabalho onde eu tivesse tempo para ler. Eu sou apaixonado por, sei lá, o mundo jurídico e, portanto, quero me dedicar a esse mundo jurídico. Portanto, tenho que seguir esse caminho. Eu sou apaixonado pela área médica, etc. E muitos são apaixonados por a leitura filosófica, por filosofia. Então, qual é o caminho que eu vou abordar aqui? É o caminho existente, né? Mas traçar aqui também algumas dicas para vocês. Dicas essas que foram bem importantes, que eu acabei aplicando na minha vida acadêmica e que hoje também eu diria assim que é fundamental para qualquer estudante de filosofia. Bom, acho que antes de entrar no curso de graduação de filosofia, quem pretende seguir essa vida, claro que tu pode ser autodidata, mas aí tu não vai ter o diploma para atuar como docente universitário, por exemplo, ou professor em escolas. Muitos falam, mas eu sou autodidata, então eu não preciso fazer um curso universitário. Sim, por outro lado, se tu pretende viver disso como docente, como professor, tu tem que ter o diploma. Tu não pode, por exemplo, fazer uma cirurgia sem ter o diploma de médico, ou tu não pode atuar como advogado se tu não tiver o diploma de bacharel em direito. Na filosofia, da mesma forma, tu tem que ter o diploma para atuar. Tanto o diploma de licenciatura para atuar nas escolas, que exigem esse diploma por meio de concursos, como também o diploma de mestre ou doutor, o que muitas vezes é isso mesmo. Claro que alguns cursos ser especialista. No passado, inclusive, ser apenas formado já bastava em alguns casos bem particulares. O cara era formado em filosofia, tinha, sei lá, a graduação feita, não tinha nem especialidade alguma e nem mestrado e consequentemente nem doutorado e poderia atuar. Hoje é bem mais complicado. Hoje, como nós temos vários cursos espalhados pelo Brasil de PPG, né, de pós-graduação, hoje basicamente os concursos exigem o título de doutor para ingressar como professor de um curso universitário, então meio que é obrigatório isso. Claro que isso que eu estou falando, sempre há exceções. De modo geral, é assim que funciona. Claro que, mas tem um curso aqui que... Bom, há exceções. O que eu diria que o seguinte, que antes de entrar na graduação, tu tem que saber se tu quer isso mesmo. Porque de nada adianta traçar uma vida inteira, sei lá, uma década de estudo, anos, 2 décadas, para fazer algo que tu não curte. Então tem que curtir, tem que gostar daquilo que tu pretende fazer. Se for filosofia, então eu acho que o caminho é esse mesmo que eu vou mostrar para vocês agora. Então tu tem que gostar muito de ler. Quem estuda filosofia e segue a vida acadêmica de filosofia tem que amar a leitura, porque tu vai passar horas do teu dia lendo. Eu, em média, a minha média atual de estudo, que engloba leitura, escrita, preparar aulas, é de 8 a 9 horas por dia. Então, boa parte do dia tu tá em cima de obras de livros.
Logo, tu tem que gostar disso. Tu não pode hoje, eu odeio leitura, eu não leio, não gosto de ler e tal. Então, provavelmente tu nem estaria assistindo esse vídeo, né, se tu não gostasse de ler. Mas já estando assistindo esse vídeo, tu gosta de filosofia e, portanto, consequentemente, tu vai gostar de leitura. Então, eu acho que o primeiro ponto é gostar de ler. Segundo ponto é gostar de ler livros de filosofia, gostar de ler assuntos que envolvem filosofia, porque tu poderia gostar de ler literatura, história, sei lá, assuntos jurídicos, e não filosofia. Então, o tipo de leitura filosófica é um tipo bem específico, que difere totalmente de outros tipos. Então, tu tem que ter uma aptidão para a filosofia. É muito comum muitas pessoas gostarem de ler obras literárias, mas não gostam de ler obras filosóficas. Isso é muito comum. Eu conheço muitas pessoas que amam leitura, mas não leitura filosófica. Então, se em primeiro ponto tu tem que gostar de ler um livro, leitura, tem que gostar de ler, basicamente, né? Como segundo ponto, eu diria que tu tem que gostar de ler livros filosóficos. E isso tu pode perceber, mas eu sou adolescente, como eu vou saber se de fato eu gosto? Procurando, por exemplo, vídeos aqui no YouTube. Aqui no canal eu tenho muitos vídeos de filosofia, então assistindo vídeos, assistindo aulas, lendo textos curtos, não um livro, né, completo, talvez porque é bem complicadinho, mas textos curtos, resenhas, artigos, etc. Então, tu tem que perceber se de fato é isso que tu quer. Bom, aí tem a segunda etapa, que é a graduação. Eu diria que essa primeira etapa é antes de entrar na graduação, que seria a etapa ensino médio, basicamente. A segunda etapa, que é a graduação, aí tu entra na graduação e tu escolhe bacharelado ou licenciatura. Quando, claro, a universidade te oferece isso, né? Muitas não têm os dois cursos, tem apenas um. Então, normalmente há esses dois cursos, mas há casos que não há. Bacharelado e licenciatura. Qual a diferença? A licenciatura é um pouco mais longa, de modo geral, novamente, né? Sempre há exceções, mas a licenciatura é um pouco mais longa, em média 4 anos, e o bacharelado 3 anos. Por quê? Porque a licenciatura vai te oferecer na grade das disciplinas 1 ano a mais de disciplinas, que são disciplinas voltadas para pedagogia, para didática, para os estágios, voltada para dar aula. Aí envolve muitas disciplinas pedagógicas, muitas disciplinas didáticas, de sala de aula mesmo. Já o bacharelado não tem essa parte das disciplinas pedagógicas, e tu tem só a parte filosófica mesmo. A grande diferença aqui é que muitos concursos exigem que tu seja formado em licenciatura. Então, eu, por exemplo, sou formado em bacharelado. Eu não poderia fazer um concurso que tem lá como exigência o título de licenciado em filosofia, porque eu sou bacharel, né? Eu fiz bacharelado e não licenciatura. Mas quando eu fiz bacharelado, eu já estava pensando lá na frente a possibilidade de fazer um mestrado e doutorado, porque eu pretendia dar aula em ensino superior. Portanto, o bacharelado já te oferece esse caminho de fazer o curso e depois entrar no mestrado e depois no doutorado. Tu não precisa fazer licenciatura para fazer o mestrado e o doutorado. Então, tem essa diferença que é importante tu decidir isso. Mas como a parte de dica mesmo que eu daria, quando tu tá nessa etapa da graduação, é aproveitar ao máximo todas as disciplinas. Porque é nessa etapa que tu vai, de fato, consolidar e construir uma base do teu conhecimento. E aqui, aproveitar ao máximo as disciplinas significa estudar muito a história da filosofia, os 4 períodos. Isso é fundamental, conhecer dos antigos aos contemporâneos e como isso se dá na história da filosofia. Sei lá, pega o Platão, pega o Aristóteles, depois pega o Agostinho, Tomás, pega Descartes, Kant, Hegel, aí pega o Foucault, o Deleuze, o Byung-Chul Han. Então tu passa por todos os períodos e tu percebe na história essas relações possíveis do filósofo com a escola que ele está inserido, com aquilo que ele está criticando, a filosofia anterior a ele, com a filosofia do período que ele viveu. Isso é bem importante. Como segundo momento, eu sempre indico que, além da história da filosofia, é importante vocês estudarem muito bem a parte das áreas filosóficas. Então é importante aproveitar as disciplinas de ética, de epistemologia, de lógica, de estética, de filosofia da mente, de filosofia política, de filosofia da história, filosofia do direito, etc. Metafísica. Então a filosofia te oferece muitas disciplinas
chamo de áreas temáticas, né, de disciplinas dentro do curso de filosofia que são de áreas específicas. Uma epistemologia que dialoga sobre e trata sobre o conhecimento, diferente de uma ética que trata sobre as questões normativas ou descritivas, diferente de uma metafísica, de uma filosofia do direito. Então, conhecer um pouco dessa base mais temática da filosofia, além do aspecto histórico, também é fundamental. E como terceiro ponto, não esquecer também de ler os clássicos filosóficos, ler livros de filosofia. Não adianta estar num curso e estudar algo e ler apenas livros de comentadores. Tu tem que ler, então, eu estou estudando, sei lá, a ética kantiana, tu tem que ler a fundamentação da metafísica dos costumes. Eu estou estudando metafísica em Aristóteles, tu tem que ler a obra metafísica do Aristóteles e não apenas um comentário a partir da obra. Eu sempre digo que há 3 pilares básicos, então, na graduação, que o estudante tem que dominar e tem que ser atuante, que é a história da filosofia, as áreas temáticas e os textos filosóficos. Então, tem que trabalhar muito com isso. E na graduação também não é um período onde tu vai se aprofundar numa área, numa parte da história, num autor, num problema filosófico. A graduação, eu penso que a graduação é um momento onde tu vai ter que conhecer muita coisa, construir a base. Se nós pegarmos aqui a metáfora cartesiana do prédio, do conhecimento, tu tem que construir a base na graduação, porque depois tu vai para a pesquisa. Então é na graduação que tu tem que construir essa base. E tu não pode sair da graduação conhecendo apenas um autor ou um século, por exemplo. Tem que saber dos medievais, dos antigos, dos contemporâneos, dos modernos. Tem que saber de ética, de epistemologia, de lógica, de metafísica. Tu tem que ter lido vários clássicos de filosofia, vários livros, livro Teteto do Platão, Confissões do Agostinho, Discurso do Método do Descartes. Então, isso tudo tu vai fazer na graduação. Isso exige muita dedicação, obviamente. Não é algo assim que em 1 hora por semana eu consigo fazer isso tudo, né? Não, isso vai te exigir muito e, portanto, a organização nos estudos é fundamental nesse período. Claro, tu pode sair um aluno medíocre, ou seja, ter feito graduação, ter sido aprovado nas disciplinas e tal, mas chega no final e, não sei quase nada de filosofia, é difícil. Não... Ou tu pode sair da graduação pronto, né, com uma ótima base, enfim. E aí nós passaríamos para o terceiro momento, que é o momento da pós-graduação. Então, o primeiro momento, ensino médio, é gostar de filosofia, não necessariamente conhecer, apenas gostar. Segundo momento de graduação, que é aprender filosofia e aprender a filosofar, como diz Kant, né? Não se ensina a filosofia, mas a filosofar, então tem que aprender filosofia para aprender a filosofar, e para não filosofar apenas no tipo filosofia de boteco, né, bate-papo de bar, mas tem que aprender a filosofar e uma filosofia refinada. Momento 2, graduação, e agora entramos no momento 3, que é pós-graduação. Na pós-graduação tu tem o lato e o stricto sensu. O lato sensu são as especializações, basicamente, né, aqui para a filosofia. E stricto sensu é o mestrado e o doutorado. Então, para seguir a vida, como foi feita a pergunta, né, que inicialmente gerou esse vídeo, né? A pergunta era o que eu devo fazer para me tornar doutor e, consequentemente viver disso, né? Então, para chegar a ser doutor em filosofia, tu tem que ir pelo stricto sensu, que é inicialmente mestrado e depois doutorado. Qual a diferença? Em períodos, mestrado gira em torno de 2 anos, aqui no Brasil, doutorado 4 anos, essa é a média. Então, tu precisaria de 6 anos aí para concluir esse processo de stricto sensu, mestrado e doutorado. Muitos mestres com o título de mestre já são professores atuantes, pesquisadores, docentes universitários. Outros locais exigem já o título de doutor. Bom, se tu for professor de pós-graduação, se tu for professor de um mestrado ou de um doutorado, tu tem que ser doutor. Tu não pode ser mestre e dar aula para doutorandos, né? Tu tem que ser doutor. Então tem essa diferença, né, do mestrado para o doutorado, sendo que o mestrado é um pouco mais curto que o doutorado, e a diferença é dissertação e tese, sendo que a tese do doutorado ela tem uma exigência maior do que a dissertação do mestrado. Uma das exigências, por exemplo, é ter um caráter inédito, onde tu vai ter que desenvolver uma tese de doutorado. E é nesse momento que tu se torna filósofo, de fato, né, porque até então tu não precisaria desenvolver algo inédito e, portanto, tu seria mais um pesquisador, um estudante de filosofia. Quando tu desenvolve algo inédito na filosofia, aí tu se tornaria filósofo, né?
e não apenas estudante, que ficaria apenas para o doutorado. Pós-doutorado aqui nem conta, não é um título, é apenas um curso que tu vai desenvolver no Brasil, fora do Brasil, então não seria um título aqui pra gente, né, o PhD, o pós-doutorado. O último mesmo é o doutorado. Pode ter vários pós-doc, aí eu tenho um pós-doc, por exemplo, mas é apenas um curso que eu fiz depois do doutorado, vinculado a um programa de pesquisa, etc., que era de pós-doutorado, obviamente, né? Mas isso não implica grandes mudanças na prática. O salário continua o mesmo enfim, tu continua sendo chamado de doutor, não pós-doutor. Enfim, tem essa diferença aqui. Fora do Brasil é um pouco diferente e tal, né? Mas... e tu pode também fazer o mestrado e o doutorado, ou até mesmo a graduação, mas é um pouco mais difícil, né? É mais comum no doutorado isso, que é o doutorado sanduíche, onde tu fica um período fora do Brasil, sei lá, eu vou estudar a filosofia francesa, tu vai ficar 1 ano na França. Eu vou estudar o idealismo alemão e tu vai ficar 1 ano na Alemanha, 2 anos na Alemanha, fazendo o período sanduíche no Brasil e fora do Brasil. Ou tu pode fazer todo ele fora do Brasil, ou todo ele no Brasil. Então tem essas possibilidades aí que são bem interessantes, inclusive para pesquisa, né? Inclusive pela língua, que tu vai aprender uma segunda língua, e isso é bem importante para ser pesquisador de filosofia e tal. Então, eu diria assim que nesse período, diferente da graduação, diferente do ensino médio, onde tu apenas gosta e isso basta, na graduação, que tu tem que construir essa base, na pós-graduação, no mestrado e doutorado, é onde tu vai se desenvolver como pesquisador de filosofia. É aqui que tu vai começar a desenvolver filosofia, é aqui que tu vai começar a produzir filosofia. Então é aqui que tu tem a pesquisa filosófica. Claro que na graduação tem a monografia. Para o bacharelado, algumas licenciaturas nem exigem, mas a maioria exige, né? Monografia. Então na graduação tem a monografia, onde tu já vai fazer um trabalho acadêmico com um teor bem pesadinho, mas nada se compara à dissertação do mestrado ou à tese do doutorado. É no mestrado e doutorado que tu vai de fato desenvolver pesquisa filosófica, e é aí que tu vai entrar com tudo como pesquisador e como um futuro docente depois, né? Então aqui é uma etapa bem importante, porque é aqui que tu vai desenvolver esse tipo de habilidade da escrita, da pesquisa, que até então não era assim importante, mas não tanto. E no mestrado e doutorado isso é necessário, não é só importante como necessário, tem que fazer isso, porque tu vai ter que defender a dissertação e a tese no final. Então é aqui onde tu vai ter que publicar bastante. Então aqui é um mundo à parte da graduação, é um mundo onde tu se torna de fato um grande especialista numa determinada área, num determinado autor, numa determinada temática, problemática. É aqui que tu vai se destacar como um pesquisador de filosofia moderna, ou de filosofia do direito, ou de metafísica. É aqui que tu vai ganhar uma cara, né? Porque tu pode estar formado em filosofia, mas tu não pode saber tudo sobre tudo. Então é na pós-graduação, mestrado e doutorado que tu vai ganhar uma cara. Não, esse sujeito é pesquisador de filosofia hegeliana. Esse aqui é pesquisador do estruturalismo. Aquele outro é pesquisador de metaética. Então tu ganha essa cara justamente nesse período. Para chegar na quarta etapa e última, que é a etapa onde tu vai se tornar docente, tu vai se tornar professor. Como tu pode se tornar professor sendo doutor? Tem o título de doutorado e tal, tu vai lá e tu vai atuar como professor por meio de concursos, né? Claro que aqui eu tô fazendo um percurso normal, né? Eu me tornei docente já no final. Eu defendi a dissertação do mestrado, eu fiz a prova para ingressar no doutorado, e nesse período de defesa do mestrado e prova de doutorado eu fiz um concurso para ser professor universitário, e eu passei nesse concurso. Então eu me tornei docente já na virada do mestrado para o doutorado. Eu passei os 4 anos do doutorado já atuando como docente também. Enfim, tem isso tudo, né? Mas estou assim apresentando de modo geral, mas há essas exceções, obviamente. O que eu quero dizer então é que nessa etapa quarta, que pode começar antes do final da etapa terceira, é que tu vai se tornar pesquisador na etapa 3, docente na etapa 4, e normalmente tu vai atuar como docente, como professor,
com disciplinas que tu é o pesquisador. Então, por exemplo, eu sou hoje professor, vou citar um ou dois exemplos aqui, né? Eu atuo em mais áreas, mas duas áreas que eu atuo são História da Filosofia Moderna e Filosofia do Direito. Isso eu pesquisei no doutorado e no mestrado também. Então, especialmente no doutorado de Filosofia do Direito. Então, aquilo que eu me tornei pesquisador na etapa do doutorado, hoje eu atuo como docente também, além de pesquisador. Enfim, pessoal, é um percurso aí um tanto quanto longo, é um percurso, um caminho, um itinerário que exige muito, obviamente, não é algo simples, não é algo onde tu vai gastar 1 hora por semana, é algo que tu vai se dedicar integralmente a isso, é um projeto de vida. Não é algo assim para o mundo líquido que o Baum fala, né? Mas é muito mais um projeto da vida que o Sartre fala, onde tu vai pensar algo aqui para o resto da tua vida. Então, quando eu decidi lá entrar no mestrado, eu sabia, bom, eu vou entrar no mestrado, isso aqui vai ser para sempre, essa é minha vida para sempre. Por isso que é algo que é bem importante no momento que tu vai decidir, isso não só para filosofia, né? Mas para qualquer outra área também funciona assim, né? Mas aqui esse é mais ou menos o percurso que eu diria, né, que eu falaria para vocês. Então, te preocupa muito no momento da graduação para construir uma base, para conhecer um pouco de tudo. Depois, no mestrado e doutorado, para se tornar um pesquisador, para se tornar um grande especialista em áreas específicas. Não em tudo, porque aquilo do todo tu já fez na graduação. Agora é nas partes, então tu tem que ser especialista no mestrado e do doutorado, e depois como professor, docente, pesquisador, tu vai continuar essa vida, só que agora com o título de doutor, ganhando salário como doutor, sendo pesquisador e vivendo disso. Então, a minha vida hoje é essa. Eu terminei o doutorado em 2014, sou docente universitário desde 2009 para 10, na passagem do 9 para 10, e vivo disso desde essa época aí mesmo, e sou totalmente realizado e feliz com isso, né? Bom, pessoal, essa foi a pergunta do Pablo, então, que eu recebi pelo grupo de bate-papo no Telegram. Novamente, fica o convite para vocês conhecerem os dois grupos, o grupo fechado, onde eu posto o Filocast, e também o grupo de debate, onde há um debate aí de todo que participa nesse grupo. O link dos grupos estarão aqui nesse vídeo, aqui na descrição do vídeo. E voltaremos com mais vídeos logo logo. Um forte abraço e até mais.